Eu acho que o nosso quarteto aí, o nosso meio campo teve bem, funcionou. Eu acho que o Brasil jogou mal, ganhou de 3-1, se jogasse bem, ganhava de 8-0. Então o futebol não é por aí, nós estamos falando de Copa do Mundo, né? E em relação ao nervosismo, gente, o jogador pode ser rodado, o Nica está aqui, vai falar daqui a pouquinho a respeito do quarteto de meio de campo. Agora, o frio na barriga, a lágrima do hino nacional, gente, pode estar rodado, disputar Champions League, Europa, Austrália, mundo, até fora do planeta Terra, mas na hora que vai defender a pátria, o jogo de abertura, o outro jogo, o Nica, segundo, terceiro jogo já não é essa adrenalina toda, mas já diminui um pouco, já dá uma quebrada no gelo. O primeiro jogo, gente, é claro que vai ficar nervoso, não tem como não ficar, mas nós já passamos essa parte, essa fase, 3-1 contra a Croácia, e agora vamos para o segundo jogo contra o México, que não é fácil, não fala que é porque não é. Nica, vamos falar do quarteto de meio de campo, do nosso meio de campo, no todo o conjunto da Alpes, 90 minutos de Brasil-Croácia. Eu achei, principalmente Paulinho e Luiz Gustavo muito bem. O Paulinho, enquanto teve, eu vou acreditar o Paulinho mais ao primeiro tempo. Eu acho que ele desempenhou bem o papel, ficou um pouco longe daquele Paulinho que nós vimos na Copa das Confederações. Ele na Copa das Confederações jogava no Corinthians, vinha num ritmo de jogo, saiu, foi para a Inglaterra, encontrou um futebol totalmente diferente, entendeu? O problema da adaptação, nem todo jogador consegue se adaptar rapidamente a um novo país, uma nova cultura, nova alimentação, um clima totalmente diferente, entendeu? Ele pode ter sentido isso, isso é altamente natural. O Oscar foi a grande surpresa positiva da nossa seleção, haja visto que os 3 gols que saíram, acabou saindo do pé dele, tanto o passe para o Neymar, o pênalti sofrido pelo Fred e o gol que ele fez, é onde a gente fala que o trabalho do meio campista que joga do meio campo para o ataque, mais ofensivo, é de alimentar os homens na frente. E o Oscar conseguiu fazer isso. A gente sabe que dificilmente o Hulk vai fazer isso jogando pelo lado esquerdo, porque não é a função do Hulk é mais tática, acompanhando o lateral para fazer uma outra função, para dar essa liberdade. Ora vezes o Neymar recua para pegar uma bola, para tentar fazer uma jogada para enfiar uma bola. Então eu acho que o meio campo do Brasil, o Luiz Gustavo perfeito entre os zagueiros. Quando o Davi Luiz saiu, o Luiz Gustavo compunha ali o setor defensivo. Na hora que precisava dar uma sustentabilidade ao meio campo, ele foi preciso, perfeito, um jogador tranquilo, calmo, saía jogando com qualidade, com simplicidade. Então eu acho que o nosso meio campo realmente ele funcionou para que o ataque, nós vamos chegar no ataque e vamos falar sobre o ataque, mas no meu entender, e outra coisa importante, nós temos, foi demonstrado no jogo de hoje, que nós temos um banco à altura daqueles jogadores que não estiverem 100% ou felizes naquele dia de uma partida. Nós temos jogadores no meio campo, que para todos nós gostaríamos de ter visto o William entrar na partida. O Oscar estava tão bem que o William hoje foi esquecido. Então entrou o Hernandes, que ninguém esperava que o Hernandes fosse entrar numa partida como essa. Então é uma grata surpresa, é uma satisfação muito grande para o treinador e demonstra que nós estamos no caminho certo. Só para concluir, eu acho que o que aconteceu? Eu acho que, por que eu falei que o Paulinho não foi tão bem? Porque eu acho que o Paulinho deu meio volume, ele tem algo a mais a produzir. Esse volume. Eu falo que às vezes, fisicamente, ele não está apto para fazer aquilo que ele sabe que ele tem condições de fazer. Verdade. E o Oscar, eu acho que o Oscar foi muito bem. Então, a minha expectativa fica mais em cima do Paulinho, porque o Oscar já foi muito bem. Então, o Oscar pode ter chegado mais próximo do limite máximo, do volume máximo. E o Paulinho atuou no meio volume. Eu acho que o Paulinho tem muito mais a hora de produzir ainda. O Oscar, inclusive, tanto na ofensividade como no sistema defensivo, tem uma hora que ele voltou lá atrás e deu carrinha. Então, quer dizer, marcou e a aplicação tática dele a entrega muito boa. Zé Maria Martins falando do nosso meio de campo da seleção brasileira que venceu a Croácia por 3-1. Olha, eu também vendo por esse lado também, como vocês acabaram de dizer, principalmente na questão do Paulinho. Eu também senti isso que você acabou de dizer sobre o Paulinho. Ele
poderia ter aumentado um pouquinho mais o volume, vamos se podemos colocar dessa maneira. Ele é um cara, atua bem ali pelo aquele setor ali, mas ele hoje, no meu entender também, ele estava um pouco meio lento. Ele tem possibilidade de render mais ainda do que ele apresentou hoje. E no caso do Luiz Gustavo, ele acabou de dizer também sobre ele, teve muito bem ali fazendo aquela função ali no meio, ali, juntamente o Oscar, né? Oscar, um cara que joga ofensivamente, no momento que precisa de dar uma recuada, ele vai, dá carrinho, defende, coloca o pé lá na frente. Foi aquele tipo de jogadores que fizeram bem a função deles ali no meio. Então, o tipo de jogador que estava se entregando pelo time, né? Principalmente naqueles momentos difíceis que eles passaram no decorrer do jogo ali. Então, a partir do momento que eles se estabilizaram, eles começaram a se entregar, cada um dando a sua entrega ali para que o time pudesse fluir lá para frente. Então, eu não entender, o quarteto ali trabalhou muito bem, com exceção do Paulinho, que poderia ter rendido um pouco mais, estava um pouquinho lento. A gente tem certeza que ele tem possibilidade de render muito mais ainda, e no decorrer dos jogos daqui para frente, eu acredito que ele vai se deslanchar. Primeiro jogo, aquele cara dá aquela segurada, segura um pouco, fica meio retraído, mas já no segundo jogo, eu acho que o time em si, ele já dá aquela deslanchada, o time já joga mais com felicidade, vamos dizer, já joga com um pouco mais de alegria, e aí o objetivo é do time crescer ainda mais. Então, no meu entender, o quarteto ali teve bem, com exceção do Paulinho, que poderia ter rendido um pouco mais. Agora o Guilherme Dutra, repórter de campo, né, Guilherme? Guilherme Dutra falando aí do quarteto do nosso meio de campo da Seleção Brasileira. Eu estou com vocês nessa porque o Luiz Gustavo desempenhou um papel fundamental hoje, cobrindo a saída dos laterais, que saem bastante, recompondo ali, fazendo quase um terceiro zagueiro em algumas jogadas. O que você disse sobre o Paulinho, acho que o Paulinho, o jogo dele aparece muito mais quando a seleção explora contra-ataques, né? Ele tem uma arrancada boa, um domínio de bola muito bom, controle de bola. E quando enfrentarmos seleções que vêm nos atacar, talvez o futebol do Paulinho realce mais. Hoje ele não foi muito feliz, então eu concordo com vocês, mas eu acredito muito no futebol dele. Eu acho que é um dos grandes nomes também, até mesmo porque tem essa bola de fora da área, ele tem um chute muito bom, preciso, talvez seja necessário em algumas partidas, mas o meio-campo da seleção funcionou bem, sim. O meio-campo funcionou bem e muito satisfatório também, isso que nós falamos, é saber que temos banco, né? Porque não só dos titulares, a seleção, historicamente, todas as seleções usam em média 15, 16 jogadores durante um campeonato. Então, e um futebol tão nivelado igual atualmente está o futebol mundial, uma peça que estiver destoando da equipe, isso influencia demais no resultado. Então, saber que o nível é o mesmo, acho que traz uma tranquilidade, principalmente para o Filipão, que queria testar esses jogadores em Copa do Mundo, porque um amistoso preparatório, para mim, ele não serve tanto de base, assim. O jogador não joga com a motivação que você joga numa Copa do Mundo. Então, acho que foi satisfatório e a tendência é crescer muito esse meio campo aí, fazer sucesso nessa Copa.